Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, Teologia em Três Dimensões, um guia para o triperspectivismo de John Frame, lançado aí por Edições Vida Nova. Confesso para vocês que esse livro, quando chegou, ele me pegou um pouco de surpresa, porque eu fiquei imaginando assim, o que será que o John Frame quer dizer com essa ideia de triperspectivismo? Ainda não era algo ao qual eu estava familiarizado, e aí, enfim, fui buscar informações, sobre isso e, obviamente, fui ler a obra. E o resultado que eu tive da pesquisa e da leitura da obra foi muito satisfatório. Porque o que o Frame vai fazer aqui nesse livro? Qual que é a proposta do Frame aqui, né? Nada mais é do que apresentar para o leitor um método pedagógico. É essa a ideia que ele traz na introdução do livro. A proposta dele, então, é que esse guia, essa forma triperspectivista de enxergar as Escrituras, é um método de interpretação das Escrituras, de leitura das Escrituras, e não só de interpretação das Escrituras, mas também de aplicação das Escrituras na nossa realidade, na nossa vida prática e tal. E aí, como que ele faz isso, né? Isso aqui é o interessante aqui da questão. Ele vai dividir o livro em 8 capítulos. Então, ó, primeiro capítulo, perspectivas. Segundo, perspectivas e a Trindade. Terceiro, o Evangelho em três facetas. Quarto, perspectivas na vida como um todo. Quinto, perspectiva normativa, perspectiva situacional, perspectiva existencial e o que fazer com as perspectivas. No capítulo 1, nessa ideia de perspectivas, ele começa trazendo a ilustração de uma árvore. Essa é a ideia que ele vai pegar. E nessa ilustração da árvore, ele vai dizer basicamente o seguinte: a gente, para ter conhecimento sobre uma árvore, a gente precisa analisar essa árvore, a gente precisa ver essa árvore, vamos dizer assim, né? E o ponto aqui é que, para se ter o real conhecimento, precisa-se ver essa mesma árvore em diversos ângulos. Então, por exemplo, ele vai mostrar que para um leigo, para uma pessoa comum, olhar a árvore vai trazer para ela ali informações que ela precisa. Mas se você é um pesquisador, se você é um biólogo, por exemplo, não é simplesmente então olhar aquela árvore. Você vai precisar contar com equipamentos, com maquinário e tal, para olhar outros aspectos daquela árvore, para olhar outras perspectivas, então, daquela árvore. E é aí que ele chega, então, nesse ponto, ou seja, que essa análise diversa, essa análise de várias perspectivas é o que é necessário fazer para se dizer, então, com segurança, para poder afirmar: eu realmente conheço uma árvore. Eu realmente sei o que é uma árvore, eu realmente sei lá, para que serve uma árvore. E é nesse ponto aqui, então, que ele vai trazer para a discussão a definição que o Werner Portes traz sobre essa questão, e que é um autor também muito conhecido e que tem um livro também mais ou menos nessa mesma ideia, nessa mesma pegada dele, né? E aí, olha, eu quero ler aqui para vocês, ó, a citação que ele faz. Perspectiva é uma vista a partir de algum lugar. Mais precisamente, em primeiro lugar, vista de algo. Segundo lugar, por alguém. Terceiro, a partir de algum lugar. Perspectiva é literalmente uma posição a partir da qual alguém vê alguma coisa. É o ponto de vista, o ângulo pelo qual a pessoa olha. Interessante, né? Porque é uma definição bem completa, ou seja, é algo que é visto por alguém de algum lugar. Então você precisa aqui de três coisas, né? O objeto que vai ser visto, aquele que vai observar e o ponto ao qual ele está observando aquele objeto. Ou seja, esse ponto de vista, esse ângulo. E aí, a partir dessa definição, então, com esse exemplo da árvore que ele deu aqui, né? Ele parte para uma parte fantástica que eu achei no livro, que é analisar a pessoa de Deus.
Então, ele vai dizer que, uma vez que a gente tem na Escritura Sagrada a ideia de que Deus é onipotente, de que Deus é onipresente e de que Deus é onisciente, essa onisciência de Deus, ela obrigatoriamente exige que Deus conheça as coisas pelas mais variadas perspectivas ou por todas as perspectivas existentes, o que torna Deus, então, um ser não apenas onisciente, mas um ser também oniperspectivista, ou seja, aquele que conhece tudo de todas as perspectivas possíveis. Fascinante isso daqui atribuído a Deus, né? E aí no capítulo 2, que é o capítulo que ele vai denominar aqui Perspectivas e a Trindade, ele passa a analisar, a pensar então o ser de Deus na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo, a partir dos atributos de Deus. E aí ele pega, e ele tem um cuidado aqui de não definir atributos como se fossem partes de Deus, né? Mas sim como aquelas características que vão definir para a gente, então, ensinar para a gente algo do ser de Deus. E aí ele vai entender que cada atributo, então, ele é, sim, a caracterização de Deus como um todo, né? E então, essa caracterização de Deus como um todo, ela é assim de todos os atributos, ou seja, o amor é um atributo de Deus. Ele não é uma parte de Deus, ele não descreve uma parte de Deus, ele descreve Deus, assim como também a justiça. Não é aquela ideia que se você somar os atributos, você tem o ser todo de Deus. E aí ele conclui então que pensar em Deus por meio dos atributos de Deus é uma perspectiva, é uma maneira de ver Deus. E é uma maneira ao qual Deus se apresenta para nós, né? E aí ele vai dizer o seguinte, olha, a justiça e a graça de Deus descrevem o mesmo caráter divino, mas por ângulos diferentes e em contextos diferentes. Sua justiça é todo o seu ser, compreendido da perspectiva da retidão jurídica. O mesmo se aplica aos seus outros atributos. E aí ele parte, então, para a ideia de analisar, então, o conceito de trindade como sendo um outro aspecto aí em que a gente pode ver Deus, em que a gente pode pensar em Deus. Ele vai tomar o cuidado aqui, né, de negar que as três pessoas da Trindade sejam perspectivas uma das outras, né, para não cair, por exemplo, no sabelianismo, né? Assim como ele teve cuidado lá atrás com os atributos, ele vai ter cuidado aqui também. Mas a ideia dele aqui, a intenção dele aqui é afirmar que os atributos de cada pessoa da Trindade, ele tem, então, uma correlação direta com as demais pessoas da Trindade. E é onde ele vai afirmar, por exemplo, que à medida que cada pessoa realiza a sua tarefa, ela está nas outras duas e as outras duas estão nela. É a ideia de codependência, é a ideia de correlação e é a ideia de maneiras de se ver uma pessoa e ao mesmo tempo contemplar as outras duas. E com isso, então, enxergar a divindade como um todo. Muito bacana isso daqui. Ele parte então no capítulo 3 para analisar o evangelho em três facetas. E aqui o evangelho ele está entendendo como corretamente né? Enfim, às vezes é negligenciado esse ponto, mas ele está entendendo o evangelho como a Bíblia inteira, né? Como toda a mensagem, toda a revelação de Deus como sendo o evangelho. E analisar então o evangelho nessas três facetas, nessa ideia triperspectiva, para ele é pensar que, por exemplo, a Bíblia se autodescreve dessa forma triperspectivista. Como assim? Né? A ideia dele aqui é o seguinte, o Evangelho, por exemplo, ele nos diz o que Deus quer que a gente faça. Então, é a lei, uma perspectiva. Aquilo que Deus fez ao longo dos anos para redimir a humanidade é uma outra perspectiva, é a história. Então, a gente tem lei e tem história. E aí, a maneira como Deus nos renova de dentro para fora, né, por meio aí do seu Espírito, que é o que é descrito nas cartas, na forma como o crente deve agir, que está ali na Escritura Sagrada, né, pensando no papel de igreja, santificação, regeneração e tudo mais, é a outra perspectiva. Então nós temos a lei, nós temos a história, nós temos a ideia de regeneração e santificação, que compreende aí o todo da Escritura Sagrada. E é óbvio que para isso ser, então,
coerente dentro do pensamento que ele está apresentando, o próximo passo dele, então, vai ser desmistificar alguns conceitos errados que se tem, como aquela suposta oposição entre a lei e o evangelho, oposição entre o sagrado e o secular e tudo mais. Ele vai jogar essas ideias por terra. Capítulo 4, que é o capítulo denominado aí Perspectivas da Vida como um Todo, ele vai trazer três coisas aqui interessantes, que é a ideia que segundo o qual o ser humano experimenta as coisas, experimenta o conhecimento, experimenta, enfim, a vida, né? Que é a ideia de conhecer, escolher e sentir. Segundo ele, tudo o que o ser humano faz, tudo que está relacionado com o ser humano, está relacionado dentro dessas três ideias: conhecer, escolher e sentir. E é aqui que ele trabalha, então, a ideia de intelecto, a ideia de vontade e a ideia de emoções. Para ele, o intelecto está ligado com conhecer, a vontade está ligado com escolher e as emoções está ligado ao sentir. Ele vai mostrar aqui as relações de dependência que que esses três conceitos têm dentro do ser humano e da relação do ser humano com as coisas ao seu redor, né? Ele vai dizer, por exemplo, que as atividades que levam ao conhecimento são uma série de escolhas. E uma vez, então, que você fez essas escolhas, você tem o conhecimento que procura e sente, então, as coisas, enfim, é recompensado por isso de alguma forma e tal. Próximos capítulos, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, ele vai trazer aquilo que pode-se dizer que é a espinha dorsal do livro, que é a ideia, então, de perspectiva normativa, perspectiva situacional e perspectiva existencial. Isso aqui é o miolo do livro. Isso aqui é a base, o fundamento da argumentação do autor aqui, da proposta que ele quer trazer, né? Então, por exemplo, quando ele fala de perspectiva normativa, a ideia dele aqui é apresentar as normas, as leis que regem o ser humano. No caso, na proposta que ele está trazendo, a Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada é a autoridade na vida do crente. Então, a Escritura Sagrada é a perspectiva normativa. A perspectiva situacional, por outro lado, já é a questão dos fatos. Você tem uma norma e você tem os fatos, você tem os acontecimentos, que são acontecimentos por causa da norma. Existe também, então, essa relação aqui de dependência uma da outra, né? Então, a situação é regida pela norma. A situação, os fatos devem ser regidos por aquilo que está registrado como lei. Essas duas coisas são inseparáveis. Se você tem uma norma e os fatos não condizem com essa norma, está errado. Se você tem fatos que estão desobedecendo essa norma, está errado. Essas duas coisas aqui precisam coexistir em harmonia. E a ideia da perspectiva existencial parte do ponto que ele vai argumentar de que tudo que nós conhecemos tendo o nosso ser, a nossa pessoa como o mediador, como o óculos, né? Ou seja, tudo que a gente conhece a partir do conhecimento que a gente tem da gente mesmo. A argumentação dele aqui é que não é possível, não existe como você conhecer outras coisas de forma devida se você não conhece a você mesmo, né? E a sequência lógica, então, desse raciocínio dele vai levar à ideia que ele vai trazer, por exemplo, onde ele vai dizer que não temos como conhecer a nós mesmos a menos que nós conheçamos o nosso ambiente. A perspectiva situacional, então, seria essa ideia. E a menos que compreendamos os princípios e as regras que governam nossas tentativas de conhecer, ou seja, perspectiva normativa. É nesse ponto aqui que ele apresentando, então, a ideia da perspectiva existencial, ele vai dizer o seguinte, olha, como vimos até aqui, a perspectiva existencial abrange as outras duas. Contudo, as outras duas perspectivas podem ser entendidas precisamente apenas a partir da sua relação com o eu e, portanto, pressupõe e inclui a perspectiva existencial. O mesmo se aplica a todas as perspectivas das quais tratamos. Cada perspectiva abrange as outras duas. Interessante. E aí, no 8, obviamente, né, que é o capítulo denominado O que fazer com as perspectivas, ele vai trazer aqui uma questão mais prática, né,
Tudo bem, a questão é o que a gente faz com tudo isso que a gente viu até agora, como que a gente passa a analisar o mundo, analisar as escrituras, analisar a vida a partir dessa informação que a gente está tendo aqui agora. E aí, é isso que ele vai trazer aqui no capítulo 8. Interessante, gente, interessante. É um livrinho pequeno, né? A gente está falando aqui de, sei lá, 130 páginas, né, de texto mesmo. Vai dar menos, olha, de texto mesmo vai dar 122 páginas, porque aí depois vem glossário, vem aquela coisa toda, né? Interessante, eu acho que vale a pena a leitura, acho que vale a pena a análise. Repito a questão do tamanho, então, porque às vezes a pessoa pode pensar um tema denso, né, desse, talvez a gente está falando de um livro muito grande e tal, não, um livro pequeno, um livro que você lê rápido, lê fácil. E quando digo ler rápido, não estou dizendo ler de qualquer maneira, né, obviamente, é uma leitura que vai sim, enfim, exigir de você aí uma análise, né, talvez recorrer aí a uns textos de apoio e tal, mas a leitura por si só é prazerosa e vai incluir, né, em você, vai te incluir nessa nova questão, nesse novo ponto de vista do autor. Recomendo, achei muito legal. Pessoal, como sempre, o link vai estar na descrição do vídeo. Gostou da ideia? Ficou curioso? Quer entender isso mais? Quer ler o livro? Compra pelo link que a gente deixa aqui. Você comprando por esse link, você contribui com o nosso canal para a gente continuar trazendo material aqui para vocês, para a gente continuar produzindo coisa boa aqui para vocês. Outra coisa que eu falo sempre, não deixa de se inscrever no canal. Gosta do trabalho que a gente faz aqui, se inscreve, curte o vídeo aí, ó. As curtidas de vocês, elas ajudam a gente no engajamento, ajudam esse conteúdo chegar aí a mais pessoas. Então, curte, compartilha, né? Se inscreve no canal para a gente fortalecer a nossa corrente aqui e continuar trazendo aí essas dicas, trazendo esses materiais de qualidade aí para vocês, tá bom? Eu fico por aqui. Esse é o livro de hoje, esse é o vídeo de hoje, Teologia em 3 Dimensões, de John Frame, livro aí de Edições Vida Nova. Tchau, até os próximos vídeos deste canal.